Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos pelo evento, pela presença aqui e pela participação, né? É um tema extremamente relevante. Eu acredito que a Ana Paula fez uma descrição muito objetiva do que foi feito em termos de ajuste fiscal, de ajuste do Estado e dos Estados também, e o quanto isso é importante e relevante para o país e para a sustentabilidade futura das contas públicas e condições de crescimento. Vamos, então, olhar agora, como sugeriu a professora, tudo isso dentro de uma perspectiva de efeitos sobre a economia do país, o ritmo de crescimento, a vida de todos e o que aconteceu até agora, o porquê da crise, que é muito importante nós entendemos o porquê. Existe uma visão de que, tudo bem, tal, existia um problema fiscal, etc., e o Brasil vivia uma crise importante, mas vamos olhar isso em termos de efeito concreto na economia. Em primeiro lugar, quando nós assumimos o Ministério da Fazenda, em maio de 2016, é importante notar que a atividade econômica, o PIB, tinha caído 5,2% em 12 meses. É uma informação pouco conhecida. É muito conhecida os 3,5% na média contra a média, quer dizer, 16, né, contra 15 caiu 3,5%, mas isso é a média do ano. Se nós olharmos maio de 15 a maio de 16, caiu 5,2%. É uma queda brutal. É uma queda maior do que em qualquer ano da depressão de 29 e 30, 31. E a queda total do período de 15 e 16, final de 14, 15 e 16, foi maior do que, de fato, a depressão foi a maior da história do país. E a questão, então, é olharmos o porquê. Porque nós precisamos entender o porquê para substanciarmos e entendermos o porquê que o Brasil vai crescer, o porquê que está se dizendo tudo isso e o porquê chegamos a essas conclusões da Ana Paula, né? De que, fazendo essas reformas, etc., o Brasil tem condições de crescer de forma sustentável. Vamos olhar isso. Primeiro, o Brasil tem um crescimento de despesas públicas primárias federais, só para nós pegarmos uma medida importante, que sobe de 10,8% do PIB em 1991 para 20,5% do PIB em 2016. Não é brincadeira isso. Nós tivemos o dobro de PIB de despesa pública. Quer dizer, o governo federal, que consumia 10% do PIB para financiar a sua máquina e os programas sociais, passou a consumir 20% do PIB. É muito. É um salto gigantesco e, mais importante do que isso, insustentável. Isso tudo, durante vários anos, não foi, digamos, o fator crítico, o fator que afetava o dia a dia. Se nós olharmos, por exemplo, quando eu entrei no Banco Central em 2003, existia uma questão fiscal, né? Mas tinha sido aprovada a lei da responsabilidade fiscal, o país, em função disso, estava sendo capaz de gerar saldos primários, superávit primários, fez isso em vários anos, naquela época, por uma razão muito simples, né? A Ana Paula mencionou a questão da Previdência. A percentagem do gasto público total com a Previdência era incrivelmente menor, substancialmente menor. Então, o problema fiscal existia, mas tinha sido aprovada a lei da responsabilidade fiscal, o descontrole fiscal tinha sido resolvido e, portanto, nós tínhamos um problema, na realidade, crucial e que era o problema central daquela época. É importante nós vermos qual é o problema de cada época. Naquela época, foi o início do governo do Lula, final do governo Fernando Henrique, o problema era câmbio, mas câmbio no sentido de disponibilidade de moeda, de saldos comerciais, de saldos conta corrente, etc., etc., etc. O Brasil tinha um déficit de conta corrente de mais de 6% do PIB. É muita coisa, é insustentável. As reservas internacionais do Brasil, quando eu entrei no Banco Central, elas estavam 20 e tantos bilhões, 25, 26,
E estava caindo porque o Banco Central vendia a reserva todo dia para sustentar o mercado. Chegou a 15. E tínhamos um limite mínimo com o FMI de 10. Então, naquela época, o problema era câmbio, mas não câmbio de taxa. A taxa era uma consequência, a taxa de câmbio. Vai câmbio, fica parecendo qual é a taxa do dólar. Não, isso é consequência. O problema é conta corrente, balança comercial e etc. E o Brasil tinha déficit, né? E não tinha reserva. Chegamos numa época que nós estávamos praticamente sem reserva. Só contar uma história para vocês, para dar um pouco mais de realidade à coisa. Quando eu estava no Banco Central, todo dia, eu tinha assumido, era essa situação, chegava o diretor de política, chama política monetária no Banco Central, mas na realidade é mercados, e ele me dizia: presidente, hoje nós temos que vender reserva. Vamos vender. Era ração naquela época, todo dia vendia. E a reserva foi caindo. Aí, um determinado dia, ele entrou e falou: porque presidente, não precisa vender reserva. Eu digo: calma, não dá para vender reserva, vamos parar. Vou parar por quê? Para como? O mercado vai enlouquecer. Eu falei: eu prefiro enfrentar uma crise com algum caixa do que enfrentar uma crise sem nenhum caixa. Então, vamos enfrentar a crise já, vamos antecipar a crise. E no final de fomos, e o que eu vou falar para o mercado? Eu falei: nada. O Banco Central não precisa dar explicação, precisa? Não, dá se quiser. Então parou, tal, tudo bem. Aí, o que aconteceu? Vamos envolver o mercado. Vamos ver, todo mundo ansioso, querendo saber o que ia ser o mercado. O Banco Central parou de vender. Por quê? Parou. No dia seguinte, o dólar, que se esperava que voltasse a subir, né? Tinha chegado naquela época a quase 4, que seria equivalente a uns 7 hoje. E tinha caído já um pouco. Tal. Falou: mas o dólar vai subir de novo, perdeu o controle. O dólar, ao invés de subir, no dia seguinte caiu. Por que caiu? Foi visto como um sinal de confiança do Banco Central. Tá certo? Muito bem, tá bom. Administrar expectativas. Tá certo? E vamos em frente. E fomos fazendo a política adequada, isso foi revertido. O Brasil, que perdia reserva todo dia, começou devagar a se recompor, controlamos a inflação, reorganizamos a economia, porque era um ciclo vicioso. Você tinha crise cambial, o dólar subia, isso gerava a inflação, que desorganizava a economia. Então, era um problema. Controlamos a inflação, a economia se reorganizou, as empresas começaram a exportar, o Brasil foi adquirindo de novo força competitiva e foi recuperando, etc. E aí chegamos a ter esse patamar de reserva atual de 380 bilhões de dólares, que aí não se fala mais em problema cambial no Brasil. Acabou o problema cambial. Mas era grande problema da época. Só para a gente entender, depende da época. Porque o câmbio, quando você tem uma crise de câmbio, haja vista a Argentina. Aí é o problema mais grave, porque aí falta caixa para o país transacionar com o exterior. Aí não adianta. É como o Mário Henrique Simons, que muitos já leram, né, coisas do Simons, mas ele dizia uma coisa importantíssima. Ele dizia: o problema é o seguinte, naquela época tinha aquela negócio de inflação, que era um problema, de fato. Ele dizia: a inflação aleja, o câmbio mata. Câmbio no sentido de disponibilidade de moeda, né? Muito bem. Então, esse é o problema do Brasil, foi enfrentado, etc. Agora, o problema era fiscal. Por quê? Com esse crescimento das despesas públicas, que naquela época ainda não era um fator, né? Estava crescendo, mas era 10% do PIB, foi crescendo devagar, tal, mas ainda não era uma crise. Mas, nos últimos anos, se tornou crítico. Primeiro, começou a crescer muito. Segundo, as despesas da Previdência começaram a bater. E terceiro, deu de fato, essa curva de crescimento acentuou de 2011 para frente, não há dúvida. E com isso, o que aconteceu? Os agentes econômicos começaram a duvidar da sustentabilidade futura da dívida pública. É esse o problema. No momento em que os agentes econômicos não começam mais a querer comprar título do Tesouro, ter resistência, etc. Veja você, as empresas, o risco país sobe, aí taxa de juros sobe, consequência, porque o risco sobe, a taxa neutra de juros vai subindo, e o país começa a ter cada vez mais problemas. E naquela época, tudo isso foi resultado
dessa agudização do crescimento das despesas, mais um outro fator, intervencionismo de preços na economia. Então, quando nós entramos no governo, em maio de 2016, tinha um outro problema, que era o problema na área de inflação, né, e juros. O Brasil tinha uma situação inusitada naquela época. Vocês, num livro-texto de economia, vocês não encontram muito esse tipo de situação, que é desemprego elevadíssimo, atividade caindo. Isso leva, em qualquer país do mundo, o quê? Inflação para baixo. Haja visto os Estados Unidos, Europa, Japão, essa crise toda, tiveram que fazer um esforço danado para conseguir subir a inflação para a meta. Difícil chegar na meta. Até hoje os americanos lutam com isso, a Europa também. Difícil chegar na meta. Por quê? Porque você tem uma tendência a deflação. O Japão ficou 10 anos com deflação, é um problema isso. Os preços caem. Por que cair não é bom, não? O preço está caindo? É péssimo para a economia, é pior do que a inflação. Porque é o seguinte, se você acha, você é uma pessoa racional, compra, faz as suas decisões e está racionalmente. Se você acha que o preço está caindo, você quer comprar uma coisa hoje, você deixa para comprar amanhã. Ou mês que vem, o preço vai ser menor. Com isso, você deprime o consumo, cada vez mais. E aí isso gera um efeito, né, problemático. Então, os bancos centrais do mundo inteiro procuram subir a inflação. Mas o Brasil, apesar da recessão forte, apesar do desemprego elevadíssimo, tinha inflação elevada. E taxa de juros elevada. Isso é impressionante. Aí entramos lá e eu comecei a tentar entender que fenômeno extraordinário é esse. Já estava pensando sobre isso, do Brasil. Bom, aí a explicação, na realidade, é muito simples. Era muito simples. Não tem problema nenhum. É que, por causa do intervencionismo do governo na economia, na época, né, os agentes econômicos, e principalmente os formadores de preços, as empresas em geral, eles, mesmo com as vendas caindo, ao invés de baixar preço para vender mais, não, ele mantinha preço ou subia. Por quê? Porque ele estava com medo do governo amanhã tabelar, fazer alguma coisa, etc. Então, a inflação cai alta, o Banco Central aumentou a taxa de juros, não adiantava, então nós tínhamos juro alto, inflação alta, desemprego elevado, PIB para baixo. Então, uma coisa terrível. Muito bem, no momento em que então, fez a sinalização correta, vai se respeitar o sistema de preços, vamos controlar o fiscal, os fundamentos da economia foram colocados no lugar, a economia começou a funcionar. Você tem que, uma das coisas que o governo, é importante isso, uma das coisas que o governo tem que fazer, é difícil para quem está no governo entender isso. É duro, porque você chega lá, você quer resolver tudo, tem todo o poder, acha que tem, pelo menos. Né? Então, o que acontece? O governo, a primeira função é não atrapalhar. Tá certo? Deixar a população trabalhar. O sujeito tem lá uma mercearia, se tem inflação controlada, não tem problema, a taxa de juros está razoável, deixa o sujeito, a pessoa, ou a proprietária, ou a dona da mercearia, ou o dono, tá, vender lá, vender pão, vender carne na padaria, açougue, ou indústria, ou grande instituição financeira, seja o que for, tem que deixar a economia trabalhar, não atrapalhar, mantendo os fundamentos básicos da economia, inflação, juros baixos, etc., para a economia poder crescer. Em resumo, este é o mecanismo fundamental que nós temos que levar em conta. Então, naquele momento, nós tínhamos que restaurar essas condições básicas da economia. O Banco Central começou a fazer o trabalho, a sinalização foi correta, aí eu vi que o negócio tinha boa possibilidade de funcionar rápido, como confiança. A confiança dos empresários e consumidores estava caindo desde 2011. Em 2016, ela começou a subir. Bom, aí foi bom. Então, agora vai, porque no que a confiança sobe, você sobe o investimento, você sobe o consumo. Se você está preocupado, você adia a compra. Mas se você está confiante, você já compra mais cedo. E isso gera mais vendas, então, mais atividade, mais emprego e vai. Então, e as empresas investem mais. Em resumo, tudo isso reverteu a confiança, reverteu o investimento e o país voltou a crescer. Tá?
Agora, fala, bom, mas espera aí, mas em 16, o país ainda caiu 3,5%, como é que voltou a crescer logo? Não, ele estava caindo 5,2%. Então, quando você está em queda livre, você fazer essa curva e voltar a crescer, você começa no negativo, lá embaixo. Então, você está crescendo menos 5,5%. Você passou para menos 3,5%, você já melhorou bem, você já teve que dar uma boa crescida. Tá certo? Foi o que aconteceu em 16. Aí o país começou a caminhar. Muito bem. Então, foram apresentadas essas propostas todas, restaurou-se a confiança, o teto de gastos foi fundamental, não tem dúvida, e o Brasil voltou a crescer. Muito bem. Aí nós vamos ver, mas está crescendo mesmo? Parece que não cresceu muito esse ano. Previsão de 1,7%, 1,8% ou 1,4%. Então, vai crescer mesmo? O que houve? O que está acontecendo? Bom, vamos, em rápidas palavras, mostrar o que aconteceu. O Brasil entrou em 2018 crescendo a um ritmo de 3%, quase 3%. Cresceu do final de 17 ao início de 17, mais de 2%, saindo do buraco. E entrou crescendo a um ritmo de 3%. Mas aí, duas coisas aconteceram. Uma coisa esperável, tranquila, que é uma questão de recuperar logo em seguida. Está acontecendo, aliás. Que é a expectativa da eleição. É normal. Eu viajava e encontrava empresários do executivo do mundo inteiro que me diziam, olha, nós estamos com o orçamento pronto para investir no Brasil. Nós vamos esperar o resultado da eleição. Não sei o que vai acontecer. Então, caiu o investimento. Então, o crescimento, que entrou no ritmo de 3%, ele caiu. Mas as condições de crescimento estão dadas. Então, é absolutamente normal que, passada a eleição, passada a incerteza, etc., o Brasil volta a crescer sem fazer muita coisa. Basta manter a expectativa positiva. Vai se fazer as reformas, etc. As condições da economia hoje já são de crescimento. E vai crescer. Então, se nada acontecer de errado, nem de muito certo, mas expectativas boas, etc. e tal, nós vamos crescer, na média, aí, uns 2,5%. 2,5% é o crescimento médio de 18, a essa altura, 19, desculpe, previsto, 1,7 ou até menos, dependendo de quem, das estimativas de 18, 2,5, alguns estão dizendo 1,7, existe, como toda previsão, muita divergência. Mas a previsão que a maioria dos economistas hoje tem, cerca de 2,5 de crescimento, mas na ponta, começo e fim, pode chegar até mais de 3,5. Então, isso o Brasil prosseguindo nesse ritmo. Muito bem. E para manter esse ritmo, por que está crescendo, apesar de não ter feito ainda a Previdência, apesar de... Muito simples. Primeiro, porque eliminou a incerteza, estabilizou, deu as condições naturais da economia. Segundo, o Brasil está com muita capacidade ociosa. Para aqueles que não são estudantes de economia, o Brasil, as empresas, a economia tem capacidade de crescer acima do que seria a taxa constante, normal, né? Com o nível de investimento que o Brasil tem. É aquilo que os economistas, muitos aqui, chamam de hiato de produto. Então, nós estamos com um hiato de produto grande, nós estamos com capacidade ociosa na economia. Então, você pode crescer acima do chamado potencial, que é o normal. Então, o Brasil, durante uns 3 anos, por aí, pode crescer, sim, a uns 3,5, por aí, mantendo tudo simples. Só basta não ter crise, não ter boas perspectivas para frente. Bom, agora, e para isso prosseguir? Aí tem algumas coisas. Primeiro, precisa fazer a Previdência, para não voltar à crise. Porque se não fizer a reforma da Previdência, vai voltar, cedo ou tarde. Por quê? A questão fiscal. A despesa da Previdência em 16 foi 51% da despesa primária. 17 foi 57%. 18, vamos ver agora, deve dar mais de 60%. E chega a 80% logo. Então é insustentável. Então tem que fazer a reforma da Previdência. Eu sei, é desagradável. Não vamos discutir essa questão aqui. Né? Todo mundo quer aposentar mais cedo, normal. Acredito. Legal. Tá bom, mas
É igual um dia, eu cheguei aí, um camarada me mandou um e-mail, estava no Ministério ainda, um ano atrás, por aí, disse o seguinte, falou, ó, eu comecei a contribuir aos 18 anos de idade e sempre tive planos de me aposentar aos 53. 35 anos de contribuição, certo? A regra atual. E não tem idade mínima. Ele falou, e eu não gosto de trabalhar. Eu prefiro aposentar e gozar a vida. Por que é que agora, com essa reforma da Previdência, eu vou ter que trabalhar mais um pouco? Mais alguns anos? Bom, aí eu respondi para ele, falei, é muito simples. Alguém tem que pagar a sua aposentadoria, certo? E esse alguém é o povo brasileiro que está com dificuldade, é só isso. Mais nada. Agora, por mim, você pode aposentar até com 40. Agora, alguém precisa pagar isso. Tá certo? Então, é esse o problema. Nós temos que ter uma coisa sustentável. Muito bem, resolvido isso, o Brasil cresce. Agora, a última questão importantíssima é, muito bem, mas cresce quanto? No começo eu estava falando aí, 3,5, 3, tal, por causa do tal hiato do produto, tem capacidade ociosa, é verdade. Mas e lá na frente? Com reforma, bonitinho, tudo feito. 2,5, pode subir até um pouco mais. Porque diminuindo o tamanho do Estado, com o tempo pode subir para uns 3. Tá, mas e aí? E o resto? É pouco ainda para o Brasil. Como é que faz para crescer mais? Pois aí estão as tais reformas da produtividade. A Ana Paula se referiu a isso. Nós fizemos um acordo com o Banco Mundial fez aqui um grande esforço de colaboração conosco de como melhorar a produtividade da economia brasileira. Aí teve uma série de reformas. Não são reformas populares, não, porque todo mundo gosta de benefícios. Certo? Então, normal. Mas aí teve a reforma trabalhista, aí o cadastro positivo, tem a duplicata eletrônica e reforma tributária. Tem uma série de reformas importantes que vai fazer o quê, em última análise? O que é produtividade? É o Brasil produzir mais e melhor para o mesmo número de horas trabalhadas. Depois você vai trabalhar um determinado número de horas, dependendo do país que você vive, você pode produzir mais ou menos, a chamada produtividade média do país. Isso define o nível de